Estaria o PT e Gleisi Hoffmann se sentindo ameaçados? Qual será a verdadeira função do agro no Brasil? E Ucrânia e Rússia, a guerra continua cada vez pior e dessa vez tivemos um ataque e uma defesa. Bem, quem vai ganhar, o que vai acontecer e o cenário brasileiro, como que deve estar aí o andamento, principalmente de CPI de 8 de janeiro e além disso também a CPI do MST. Hoje eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje, então fica aqui porque aconteceu bastante coisa e dessa vez vamos fazer um pouco diferente. Vou precisar ler algumas matérias com vocês para que vocês possam entender o conceito, mas simplesmente vai ser tranquilo o vídeo de hoje, vocês vão entender tudo certinho. Para você que não me conhece e é novo aqui no canal, está chegando agora, eu me chamo Alessandra Gonçalves e falo sobre geopolítica aqui nesse canal e o cenário global por completo, tanto diplomacia, quanto guerra, quanto a questão também até interna no próprio Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal, tá? E sem ficar enrolando demais, vamos para o nosso vídeo então. Nesses últimos dias aí, estava rolando uma questão bastante importante e decisiva sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, né? Uma CPMI que foi instaurada e foi bastante badalada porque uma parte não queria e outras partes já queriam, que deixou aí praticamente o Brasil dividido, né? Principalmente a questão na parte dos representantes do governo e também da parte da oposição. A questão que todo mundo, independente de quem esteja aí, né, queria saber sobre o que realmente teria acontecido ou não teria acontecido nos atos do dia 8 de janeiro, tá? Bem, a CPI tinha sido prorrogada, né? Acabou que não tinha sido feita na data certa, que era para ser na última terça-feira, e foi feita então ontem, né? Praticamente na quinta-feira. Falaram, se discutiram, representantes, o Arthur Maia já chegou, citou falando que tanto a parte do governo quanto a parte da oposição vão ter direitos para falar. Tivemos também Elisiane, que foi lá e citou mais a parte da mulher, da importância da CPMI e que não teve tanta parecer assim feminino, né, na última CPMI que teve da pandemia. Mas a grande questão é que provavelmente nas próximas semanas possa ser discutido o que será investigado ou o que não será investigado na questão da CPMI do dia 8 de janeiro. Então vai ser organizado, vai ser tudo estruturado e a partir da semana que vem a gente já pode ter aí algumas coisas bem badaladas, podendo dizer assim, né? Pode ter várias questões porque a gente não sabe o que vem aí pela CPMI do dia 8 de janeiro, né? Pode vir muita bomba para o governo Lula, ou então pode vir bomba para a oposição, né? Vai ficar uma dúvida bem constante. A grande questão, já que a gente está falando aí de CPMI, e também vamos falar da CPI do MST, né? Uma CPI que foi bastante badalada, né? E que gerou vários conflitos aí, porque a grande finalidade da CPI, né, do MST é discutir se realmente estava tendo as questões aí de propinas, a questão de invasão de terra, ou se então estava tendo alguma ligação desse movimento, né, do movimento sem terra, com o governo Lula, tá? Então, o principal motivo foi esse da CPI aí, feita do MST. Uma CPI que eu acho, na minha opinião, extremamente importante, que tem que ser feita sim, porque pode aí ser descoberta bastante coisa. A questão é que essa CPI está sendo um problema aí pro governo Lula, tá? O governo Lula está extremamente desesperado e até os próprios membros do MST estão aí um pouco desesperados, que chegou aí ao ponto da Gleisi Hoffmann, representante nacional do PT, chegar e falar que essa CPI está sendo composta pela extrema-direita. Podemos dizer que ela esteja jogando uma certa indireta, ou então até mesmo uma certa direta, né, podemos dizer assim, ou então se sentiu um pouco ameaçada com essa questão. Eu acho sim certo, e realmente é verdade, a grande parte dos representantes que compõem a CPMI, né, a CPI, no caso do MST, são de direita e apoiam as ideias mais conservadoras e liberais, tá, gente? Vou lembrar aqui vocês, já que citamos conservadores e liberais. Um breve resumo. Existe o conservadorismo político, existe o conservadorismo ideológico, tá? O conservadorismo que eu tô falando pra vocês é o conservadorismo ideológico, tá? Que se trata sobre o quê? Apoiar as ideias de família, apoiar os conceitos aí mais conservadores. A questão do conservadorismo político já se trata em manter tradições governamentais,
Ou seja, no caso seria aí o modelo de governo do Lula, que a gente tem que manter aí a questão de estatal, de manter aí os bens mais públicos, podemos dizer assim. Já o que eu falo sobre o liberal aí, no caso de político, se trata sobre a questão aí de ter uma, podemos dizer assim, não tanta participação do Estado, que é mais ou menos o modelo de político que segue aí a galera que faz parte do conservadorismo ideológico, tá? Então podemos dizer assim que seria uma linha mais vibe da direita, seu conservadorismo ideológico e também o modelo político liberal, tá? Um breve resumo para vocês explicando esse conceito, porque tem muita gente que fica na dúvida. Bem, como ela disse isso, né? Podemos dizer que ela se sentiu um pouco ameaçada e até mesmo o governo Lula está se sentindo meio ameaçado com essa questão da CPI aí do MST. Podendo ser aí que talvez daqui a alguns dias, né, esteja aí muita coisa badalada e muita coisa aí bastante curiosa que pode sair dessa CPI. Bem, já que falamos sobre CPI e estamos aqui falando sobre a CPI do MST, tivemos uma notícia um pouco complicada, né, podemos dizer assim, quando se trata sobre a parte de um representante aí, né, do PT chamado Padre João, que ele é representante, e falou simplesmente o seguinte, gente, eu vou ter que ler a fala dele para vocês aqui, ó. Durante a votação de requerimento da CPI do MST, o deputado federal Padre João do PT de Minas Gerais disse que havia almoçado antes da sessão e que o arroz presente no seu prato não era proveniente do agronegócio. Quero informar que o almoço hoje no meu cardápio foi arroz e o agro não produz arroz, disse arrecadando aí e gargalhando dos outros membros da comissão. Vamos ter um conceito aqui bem claro, onde eu vou explicar para vocês sobre essa questão do agronegócio envolvendo nas questões aqui de realmente estar no prato do arroz, tá no prato de arroz do agronegócio, como que vem essa questão? A gente pode falar que a grande parte dos alimentos que a gente consome aqui no Brasil são feitos da agricultura familiar, ou seja, não é realmente o agronegócio em si, tá? Mas não significa que o agronegócio não participe dessa questão. Como eu disse, grande parte são feitas pela agricultura familiar, ou seja, são pequenos produtores que produzem e que praticamente mantêm a sua produção dentro do Brasil, tá? Mas não significa que toda essa produção seja feita apenas por essas pessoas. Grande parte também são compostas pelo agronegócio que produz, mas assim, o agronegócio mais exporta do que mantém dentro do país, tá? Mas não significa que o agronegócio não alimenta, podemos dizer assim, no sentido que ele está querendo colocar aqui, na minha visão, gente, não estou aqui julgando ninguém, o que eu acho que ele quis falar é que o agronegócio não ajuda em nada, praticamente, que não alimenta as pessoas, o agronegócio que mais atrapalha. Isso aí é uma notícia que eu digo que é praticamente assim, um pouco duvidosa, porque já que sim, o agronegócio é muito importante para o Brasil, tanto para a parte econômica brasileira, né, de tanto de exportação quanto de importação, tá, gente? Então, o agronegócio sim é importante, mas ainda tem a agricultura familiar que ajuda a contribuir nessa parte de alimentação do brasileiro, tá? Então, tá um pouco equivocada essa fala dele. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre a fala que ele colocou aqui? O agronegócio é importante, não é importante? O que você acha aqui na sua opinião, tá? Bem, como eu disse que eu já tô falando aqui também, vamos voltar agora para a parte da Ucrânia e da Rússia, que está tendo, assim, conflitos por completo de todas as partes, tá? Bem, a Rússia, ultimamente, né, tá pensando aí em voltar a meio que amar de forma nuclear seus aliados, né? Falando assim, a Bielorrússia e também outras questões voltadas aí E também voltando aí à parte de táticas nucleares, principalmente na questão aí de bilares. Ou seja, foi feito um acordo entre Putin e o representante deles, que é o Alexandre, e estava lá que eles vão armar essas alianças, ou seja, vai sim fornecer armas nucleares. Estados Unidos estima que mais ou menos a Rússia tenha no valor de 2.000
armas nucleares, assim, né, de alcance tático, que podem ser transportadas por navios, outros em mísseis, e em espécie, mais ou menos assim, essa quantidade que os Estados Unidos acha que a Rússia tem. Pode ter muito mais, a questão é que a Rússia é muito sigilosa com as suas informações, né? A gente nunca sabe o que vem, o que se espera, mas a Rússia pretende armar, sim, os seus aliados. É uma dúvida muito grande, gera um problema, porque a gente não sabe por que essa armação de seus aliados também. Ele vai tirar alguns dos mísseis alguns dos mísseis da tática nuclear lá que estava em Moscou e vai enviar para seus aliados e suas alianças. Seria porque a Rússia esteja preparando aí, né, praticamente os seus aliados para uma provável guerra? Ou será que tem algum motivo aí por trás, né? Bem, deixou uma dúvida grande aí na questão de todo mundo e a gente nunca sabe o que esperar realmente vindo da Rússia. Outra questão também é que meio que a Ucrânia acha, né, que Putin pode estar desesperado também e pode estar perdendo, até já falando aí, apesar do próprio grupo Wagner, que falou que não estaria tão certinho assim, a Rússia meio que não estaria tão forte nessa questão aí da guerra da Ucrânia. Mas deixa aquela dúvida, quem tá certo, quem tá errado, o que tá acontecendo, né? Bem, nosso vídeo de hoje ficou por isso aqui. Temos muita informação que eu tenho que trazer para vocês, mas vou deixar para o dia de amanhã, tá? Todos os dias aqui no canal, às 6 horas da tarde, a gente coloca um vídeo novo aqui para vocês e sempre trazendo as últimas informações que saem no dia, tá? E no domingo, se você quiser um resumo geral, a gente sempre traz um resumo geral da semana, das últimas notícias, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui.